Olá, católicos! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para o nosso instante diário de retiro quaresmal. Estamos fazendo um caminho muito frutuoso, meditando o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Considerações sobre as verdades eternas. Hoje nós vamos meditar a 17ª consideração. É uma continuação daquela que nós vimos ontem. Ontem nós meditamos sobre a misericórdia de Deus e hoje nós vamos meditar sobre o abuso da divina misericórdia. Um problema bastante pertinente aos nossos dias, em que uma corrente chamada misericordismo vem ao nosso encontro. Assim, é muito presente nos nossos dias e acaba confundindo a mente de muita gente boa, né? Que acaba deixando de levar a sério a sua eternidade por conta dessas ideias que não condizem com a realidade. Então hoje nós vamos fazer essa meditação e vamos iniciá-la agora mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 17. Abuso da misericórdia divina. Não sabeis que a benignidade de Deus te convida à penitência? Ponto primeiro. Lê-se na parábola do joio que, tendo crescido num campo essa má erva juntamente com a boa semente, os servos quiseram arrancá-la. O Senhor, porém, lhes objetou: deixai-a crescer. Mais tarde a arrancaremos para lançá-la ao fogo. Infere-se desta parábola, por um lado, a paciência de Deus para com os pecadores, e por outro, o seu rigor para com os obstinados. Diz Santo Agostinho que o demônio seduz os homens por duas maneiras: com desespero e com esperança. Depois que o pecador cometeu o delito, arrasta-o ao desespero pelo temor da justiça divina. Mas antes de pecar, excita-o a cair em tentação pela esperança na divina misericórdia. É por isso que Santo Agostinho nos adverte dizendo: depois do pecado, tenha esperança na divina misericórdia. Antes do pecado, tema a justiça divina. E assim é com efeito, porque não merece a misericórdia de Deus aquele que se serve da mesma para ofendê-lo. A misericórdia é para quem teme a Deus e não para o que dela se serve com o propósito de não temê-lo. Aquele que ofende a justiça, diz o abulense, pode recorrer à misericórdia. Mas a quem pode recorrer o que ofende a própria misericórdia? Será difícil encontrar um pecador a tal ponto desesperado que queira expressamente condenar-se. Os pecadores querem pecar, mas sem perder a esperança da salvação. Pecam e dizem: Deus é a própria bondade. Mesmo que agora peque, mais tarde confessar-me-ei. Assim pensam os pecadores, diz Santo Agostinho. Mas, meu Deus, assim pensaram muitos que já estão condenados. Não digas, exclama o Senhor, a misericórdia de Deus é grande, meus inumeráveis pecados me serão perdoados com um ato de contrição. Não faleis assim, nos diz o Senhor, e por quê? Porque sua ira está tão pronta como sua misericórdia e sua cólera fita os pecadores. A misericórdia de Deus é infinita, mas os atos dela, ou seja, os de comiseração, são finitos. Deus é clemente, mas também é justo.
Sou justo e misericordioso, disse o Senhor a Santa Brígida, e os pecadores só pensam na misericórdia. Os pecadores, escreve São Basílio, só querem considerar a metade. O Senhor é bom, mas também é justo. Não queiramos considerar unicamente uma das faces de Deus. Tolerar quem se serve da bondade de Deus para mais o ofender, dizia o Padre Ávila, fora antes injustiça que misericórdia. A clemência foi prometida a quem teme a Deus e não quem abusa dele. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, como exclama em seu cântico a Virgem Santíssima. A justiça ameaça os obstinados, porque, como diz Santo Agostinho, a veracidade de Deus resplandece mesmo em suas ameaças. Acautelai-vos, diz São João Crisóstomo, quando o demônio, não Deus, vos promete a misericórdia divina com o fim de que pequeis. Ai daquele, acrescenta Santo Agostinho, que para pecar confia na esperança. A quantos essa vã ilusão tem enganado e levado à perdição. Desgraçado daquele que abusa da bondade de Deus para ofendê-lo mais. Lúcifer, como afirma São Bernardo, foi castigado por Deus com tão assombrosa presteza, porque ao rebelar-se, esperava não ser punido. O rei Manassés pecou, converteu-se em seguida, e Deus lhe perdoou. Mas para Amon, seu filho, que vendo quão facilmente seu pai havia conseguido o perdão, entregou-se à má vida com a esperança de também ser perdoado. Não houve misericórdia. Por essa causa, diz São João Crisóstomo, Judas se condenou, porque se atreveu a pecar confiando na clemência de Jesus Cristo. Em suma, se Deus espera com paciência, não espera sempre. Pois, se o Senhor sempre nos tolerasse, ninguém se condenaria. Ora, é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Quem ofende a Deus, fiado na esperança de ser perdoado, é um escarnecedor e não penitente, diz Santo Agostinho. Por outra parte, afirma São Paulo que de Deus não se pode zombar, e seria zombar de Deus o querer ofendê-lo sempre que quiséssemos e desejar a seguir o paraíso. Quem semeia pecados não pode esperar outra coisa que o eterno castigo no inferno. O laço com que o demônio arrasta quase todos os cristãos que se condenam é sem dúvida esse engano com que os seduz, dizendo-lhes: pecai livremente. Porque apesar de todos os pecados, haveis de salvar-vos. O Senhor, porém, amaldiçoa aquele que peca na esperança de perdão. A esperança depois do pecado, quando o pecador deveras se arrepende, é agradável a Deus, mas a dos obstinados lhe é abominável. Tal esperança provoca o castigo de Deus, assim como seria passível de punição o servo que ofendesse a seu patrão, precisamente porque é bondoso e amável. Vamos rezar juntos. Meu Deus, eis aqui um dos que vos tenho ofendido, porque éreis bom para mim. Ó Senhor, esperai-me ainda. Não me abandoneis, pois espero, com auxílio de vossa graça,
não tornar a dar-vos motivo para que me deixeis. Arrependo-me, ó bondade infinita, de vos ter ofendido, cansando a vossa paciência. Agradeço-vos por me ter desesperado até agora. De hoje em diante, não tornarei a ser como tenho sido, um miserável traidor. Já que tendes esperado para me ver convertido em fervoroso amante de vossa bondade, crede como espero que esse dia ditoso já despontou. Amo-vos sobre todas as coisas, estimo a vossa graça mais que todos os reinos do mundo, e a perdê-la preferia perder 1000 vezes a vida. Meu Deus, por amor de Jesus Cristo, concedei-me juntamente com vosso santo amor o dom da perseverança até a morte. Não permitais que de novo volte a trair-vos ou deixe de vos amar. E vós, Virgem Maria, minha esperança, alcançai-me a perseverança final e nada mais vos peço. Ponto segundo. Dirá talvez alguém: já que Deus usou para comigo de tanta clemência no passado, espero que a terá também no futuro. Eu, porém, lhe respondo: e por ter sido Deus tão misericordioso contigo, queres de novo ofendê-lo? Desse modo, diz São Paulo, desprezas a bondade e a paciência de Deus. Ignoras que se o Senhor te suportou até agora, não foi para que continuasses a ofendê-lo, senão para que te penitencies do mal que fizeste. Vou ler de novo. Desse modo, diz São Paulo, desprezas a bondade e a paciência de Deus. Ignoras que se o Senhor te suportou até agora, não foi para que te continuasses a ofendê-lo, senão para que te penitencies do mal que fizeste? E se tu, fiado na divina misericórdia, não temes abusar dela, o Senhor te retirará. Se não vos converterdes, entesará o seu arco e tem-no preparado. Minha é a vingança, e eu lhes darei a paga a seu tempo. Deus espera, mas chegada a hora da justiça, já não espera e castiga então. Deus aguarda o pecador a fim de que se emende, mas quando vê que o tempo concedido para os pecados só serve para multiplicá-los, vale-se desse mesmo tempo para empregar a justiça. De sorte que o próprio tempo concedido, a mesma misericórdia outorgada, servirão para que o castigo seja mais rigoroso e o abandono mais imediato. Medicamos Babilônia e não há sanado. Abandonemo-la. E como é que Deus nos abandona? Ou envia a morte ao pecador, que assim morre sem arrepender-se, ou priva das graças abundantes e só lhe deixa a graça suficiente com que o pecador se poderia salvar, mas não se salva. Obcecada a mente, endurecido o coração, dominado por maus hábitos, a salvação lhe será moralmente impossível. E assim ficará, se não em absoluto, pelo menos moralmente abandonado. Derrubar-lhe-ei o muro e ficará exposta. Que castigo! Triste indício quando o dono rompe o cercado e deixa entrar na vinha os que quiserem. Homens e animais, é prova de que a abandona. É o que faz Deus quando abandona uma alma. Tira-lhe a sebe do temor, dos remorsos de consciência,
e a deixa nas trevas. Penetram então nela todos os monstros do vício. O pecador, entregue a essa obscuridade, desprezará tudo: a graça divina, a glória, avisos, conselhos e censuras. Escarnecerá até de sua própria condenação. Deus deixará nesta vida sem castigo, Deus o deixará nesta vida sem castigo, e nisto consistirá o seu maior castigo. Compadeçamo-nos do ímpio, não aprenderá jamais justiça. Referindo-se a esse texto, diz São Bernardo: não quero essa misericórdia, mais terrível que a ira. Terrível castigo quando Deus deixa o pecador em seus pecados e parece que nem lhe pede contas deles. Dir-se-á que já não se indigna contra ele e que lhe permite gozar quanto neste mundo deseja. Desgraçados os pecadores que prosperam na vida mortal. É sinal de que Deus os reserva para aplicar-lhes sua justiça na vida eterna. Vou ler de novo. Terrível castigo quando Deus deixa o pecador em seus pecados e parece que nem lhe pede contas deles. Dir-se-á que já não se indigna contra ele e que lhe permite gozar quanto neste mundo deseja. Desgraçados os pecadores que prosperam na vida mortal. É sinal de que Deus os reserva para aplicar-lhes sua justiça na vida eterna. Às vezes a gente fica perguntando por que tem tanta gente ruim que vive uma vida tão boa e tanta gente boa que vive uma vida má, né? Que vive uma vida sofrida nesse sentido, né? Eu usei a palavra errada, uma vida sofrida, né? Enquanto os maus, e a gente vê muitos pela TV, né? Pelos noticiários, enquanto os maus parecem viver bem, tem muita gente sofrendo, né? Dores que a gente nem imagina. E a gente se pergunta por quê? Porque a batata dele está assando. É esse o motivo, né? Jeremias pergunta: por que o caminho dos ímpios passa em prosperidade? E ele responde em seguida: reúne-os como rebanho destinado ao matadouro. Não há, pois, maior castigo do que deixar Deus ao pecador amontoar pecados sobre pecados, segundo o que diz Davi, pondo maldade sobre maldade. Riscados sejam do livro dos viventes. Observa Belarmino: não existe castigo mais terrível do que o pecado tornar-se pena do pecado. Fora melhor a um desses infelizes que o Senhor o tivesse feito morrer após o primeiro pecado, porque morrendo, mais tarde, terá a padecer tantos infernos quantos foram os pecados cometidos. Triste, né, gente? Sobre essa situação aqui do porquê que Deus deixa, que parece que Deus não está nem vendo, né, o que os maus estão fazendo, tem um diálogo de Deus Pai, né, de nosso Pai do céu, com Santa Catarina de Sena, num daqueles livros, no livro dos diálogos de Santa Catarina, onde ali ele explica para ela o seguinte, que às vezes essas pessoas más, elas são más, não temem a Deus, né, como diz aqui, como diz Santo Afonso aqui, né, fica tirando sarro até da própria condenação, né, da condenação iminente, fica zombando de Deus, achando que Deus é um idiota, né, um bobão, né,
achando que ele perdoa tudo mesmo, então eu vou fazer o que eu quero, lá no fim da vida eu falo com ele, ele vai me perdoar. Não, não funciona assim. Mas Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena diz, essas pessoas, às vezes, elas podem ter feito algum bem para alguém nessa vida. E todo o bem que ela faz, todo o bem que qualquer filho meu faça, Deus Pai falando para ela, eu vou recompensá-lo. O bem maior é estar comigo na eternidade. Mas, quando essas pessoas más, que vão ser condenadas ao inferno, portanto, elas não vão me ver, né, não vão ter a felicidade eterna ao meu lado, vão para o inferno, onde vão viver apartadas de mim e viver a morte eterna por toda a eternidade, né? Vão viver a morte eterna em vez de viver a vida eterna, né? Eles serão infelizes por toda a eternidade. A minha justiça, Deus Pai falando, me obriga a recompensar a bondade que elas fizeram. Então vamos supor, assim, né, um exemplo, né? Se aquela pessoa muito má, ela cuidou da mãe até o último instante de vida, fez um ato bom, exerceu uma obra de misericórdia, né? Honrou o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, né? Mas não ama Deus, não busca Deus, não vive segundo a vontade de Deus, não está nem aí para a vida de Deus. Essa pessoa está cavando a própria condenação, né? E sendo assim, Deus não poderia esperar a eternidade, né, esperar essa pessoa morrer para poder retribuir para ela alguma coisa. Então ele retribui para ela nessa vida, né? Mas enquanto a pessoa... E ele está fazendo isso por uma questão de justiça. A pessoa de fato fez um bem aos olhos dele, né? Em algum momento da vida. Mas é como se Deus fosse tão bom para poder dizer, poxa, ele vai se condenar eternamente, mas eu preciso deixar que ele saiba que eu amei ele, né? Essa é uma das meditações mais difíceis, para mim sempre foi uma das meditações mais difíceis desse livro, né? Porque é onde se a gente tem um choque de realidade com as coisas que a gente escuta hoje em dia a respeito de Deus e da misericórdia divina, né? A mensagem da misericórdia divina sempre foi clara, mas Santo Afonso aqui, ele consegue colocar para a gente que não dá para brincar com a misericórdia de Deus. Não dá para brincar com Deus. Deus é muito bom e Deus é justo, sabe? Deus é misericordioso sim, mas Ele também é justo, porque Ele é Deus, sabe? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Bom, vamos rezar e vamos deixar que Santo Afonso nos instrua. Fechando parênteses de Santa Catarina de Sena, se você ler os diálogos, depois você vai lembrar dessa história lá. Vamos rezar juntos. Bem reconheço, meu Deus, que no miserável estado em que me acho, mereci ser privado da vossa luz e da vossa graça. Pela inspiração, porém, que me dais, e ouvindo-vos a voz que me chama à penitência, estou persuadido, entretanto, de que não me abandonastes. Já que assim é, multiplicai, meu Senhor, vossa misericórdia sobre minha alma. Aumentai-me a luz divina e o desejo de vos amar e servir. Transformai-me, ó meu Deus, de traidor e rebelde que fui, convertei-me em fervoroso amante de vossa bondade, a fim de que chegue para mim o venturoso dia em que parta para o céu e louve eternamente as vossas misericórdias. Vós, Senhor, quereis perdoar-me, e eu só desejo que me outorgueis vosso perdão e vosso amor. Dói-me, ó bondade infinita, de vos ter ofendido tantas vezes. Amo-vos, ó sumo bem, porque me ordenais e porque sois digníssimo de ser amado. Fazei, pois, meu Redentor, que vos ame este pecador, que por vós tão amado e com tal paciência por vós esperado.
Fazei, pois, meu Redentor, que vos ame este pecador Fazei, pois, Senhor, meu Redentor, que vos ame este pecador por vós tão amado, e com tal paciência por vós esperado. Tudo espero de vossa bondade inefável. Espero amar-vos sempre no futuro, até a morte e por toda a eternidade. Que vossa clemência, meu Jesus, seja constante objeto de meus louvores. Louvarei também, por todo sempre, a vossa misericórdia, ó Maria, pelas graças inumeráveis que me tendes alcançado. A vossa intercessão as devo. Assisti-me, Senhora minha, auxiliai-me e alcançai-me a santa perseverança. Ponto terceiro. Lê-se na vida do padre Luís de Lanuza que certo dia 2 amigos passeavam juntos em Palermo. Um deles, chamado César, que era ator, vendo seu companheiro pensativo em extremo, disse-lhe: apostaria que te foste confessar e por isso estás tão preocupado. Eu não quero acolher tais escrúpulos. Escuta, disse-me um dia o padre Lanuza que Deus me concedia ainda 12 anos de vida e que se nesse tempo não me emendasse, morreria de má morte. Viajei depois por muitos países, sofri de diversas doenças, uma das quais me levou às portas da morte. É neste mês que se completam os famosos 12 anos, e sinto-me disposto como nunca. Após esta fala, César convidou seu amigo a ver no sábado seguinte a estreia de uma comédia de sua autoria. Naquele sábado, dia 24 de novembro de 1668, quando César se dispunha a entrar em cena, foi acometido subitamente de uma congestão e veio a morrer repentinamente nos braços de uma atriz. Assim acabou a comédia. Pois bem, meu irmão, quando o demônio, por meio da tentação, te excita outra vez ao pecado, se quiseres condenar-te, podes cometer livremente o pecado. Mas então não digas que desejas tua salvação. Quando quiseres pecar, considera-te como condenado e imagina que Deus dita tua sentença dizendo: "Que mais posso fazer por ti, ingrato, além do que já fiz?" Já que queres condenar-te, condena-te. Condena-te, pois a culpa é tua. Dirás acaso: onde está então a misericórdia de Deus? Eu ia dizer cínico, mas Santo Afonso escreveu: desgraçado! Não te parece misericórdia o ter-te Deus suportado tanto tempo, apesar de tantos pecados? Prostrado diante dele e com o rosto em terra, devias estar a render-lhe graças, dizendo: graças à misericórdia do Senhor é que não temos sido condenados. Cometendo um só pecado mortal, incorreste em delito maior do que se tivesses calcado aos pés o primeiro soberano do mundo. E tantos e tais tens cometido, que se essas ofensas fossem feitas a teu irmão, este não as teria aturado. Deus, entretanto, não somente te esperou, mas te vem chamando muitas vezes e oferece-te o perdão. O que mais devia fazer? Se Deus tivesse necessidade de ti, ou se o houvesses honrado com grandes serviços, poderia ter se mostrado mais clemente contigo? Deus te deve alguma coisa?
Se depois disto tornastes a ofendê-lo, farias que sua divina misericórdia se trocasse em indignação e castigo. Se aquela figueira encontrada estéril por seu dono não desse fruto depois do ano concedido como prazo para cultivá-la, quem ousaria esperar que se lhe desse mais tempo e não fosse cortada? Escuta, pois, o que diz Santo Agostinho. Ó árvore infrutuosa, o golpe de derrubada foi diferido. Mas não te creias mais segura, porque serás cortada. A pena foi adiada, diz o santo, mas não suprimida. Se tornares a abusar da misericórdia divina, o castigo te atingirá. Serás cortado. Esperas, portanto, que o próprio Deus te envie ao inferno? Mas se te envia, já o sabes, jamais haverá remédio para ti. O Senhor se cala, mas não para sempre. Quando chega a hora da justiça, quebra o silêncio. Isto fizeste e eu calei-me. Pensaste iniquamente que eu seria como tu. Arguir-te-ei e porei tudo diante de teu rosto. Porá diante dos teus olhos os atos da divina misericórdia e fará com que eles mesmos te julguem e condenem. Vamos rezar juntos. Meu Deus, que desgraça para mim, se depois de ter recebido a luz que agora me dás, voltasse a ser infiel, cometendo traição. Essas luzes são sinais de que quereis perdoar-me. Arrependo-me ao sumo bem de todas as ofensas que fiz à vossa infinita bondade. Por vosso preciosíssimo sangue espero com certeza o perdão. Mas se tornasse a afastar-me de vós, reconheço que mereceria o inferno criado de propósito para mim. Tremo, Deus de minha alma, à vista da possibilidade de tornar a perder vossa graça. Muitas vezes já vos prometi ser fiel e depois, infelizmente, tornei a rebelar-me contra vós. Não permitais, Senhor. Não me deixeis cair na imensa desgraça de ver-me convertido outra vez em inimigo vosso. Dai-me outro castigo, mas este não. Não permitais que me aparte de vós. Se prevedes que vos hei de tornar a ofender, fazei antes que perca a vida. Aceito a morte mais dolorosa que ter de chorar a desdita de ver-me privado de vossa graça. Ne permitas me separare a te. Repito, meu Deus, e fazei que o repita sempre. Não permitais que me separe de vós. Amo-vos, meu caríssimo Redentor, e não quero mais separar-me de vós. Pelos merecimentos de vossa morte, concedei-me amor tão fervoroso que convosco me una estreitamente e jamais possa desprender-me de vós. Ajudai-me, ó Virgem Maria, por vossa intercessão, alcançai-me a santa perseverança e o amor para com Cristo Jesus. Vamos então concluir este nosso instante diário de retiro, rezando pelas almas dos nossos entes queridos falecidos e de todas as santas almas do purgatório. Vamos rezar pela nossa conversão, salvação e santificação, e também por aqueles quem amamos, quem não amamos, a quem deveríamos amar, aqueles que nos fazem mal, aqueles que mais estão longe de Deus,
aqueles que estão zombando de Deus, aqueles que estão abusando da misericórdia divina e com isso aumentando ainda mais o tamanho da sua pena na eternidade. Vamos pedir que todos nós, todos, sem exceção, todos nós nos convertamos ao bom Deus, para viver uma vida decente e coerente com o amor de Deus, né? Como filhos de Deus que somos. Que Ele nos ajude, porque sem Ele nós não somos realmente capazes de fazer tal coisa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje nós iniciamos a novena a São José, a festa de São José no dia 19 de março. Então, São José também é padroeiro da Boa Morte. Nesses dias de novena, então, nessa nossa oração que encerra o dia, vamos pedir, rezando 3 vezes assim: São José, patrono da Boa Morte, rogai por nós. Vamos lá? São José, patrono da Boa Morte, rogai por nós. São José, patrono da Boa Morte, rogai por nós. São José, patrono da Boa Morte, rogai por nós. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã para mais um instante diário de retiro quaresmal. Deus abençoe você e a sua família. Com a graça de Deus, até breve. Tchau, tchau.